Olá a todos, na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre os amplificadores operacionais. Hoje vamos falar sobre o comparador de tensão, ok pessoal? Então vamos lá, frequentemente precisamos comparar uma tensão com a outra para verificar qual delas é a maior. Então, tudo o que precisamos é de uma resposta sim ou não, né? Então, um comparador é um circuito com duas tensões de entrada, na entrada não inversora e na entrada inversora, tá certo? E uma tensão de saída. Então, vamos ter um valor de tensão na entrada não inversora e um valor de tensão na entrada inversora, tá certo? E aqui no terminal 6, que é a saída, nós vamos ter um sinal aí que vai advir desta comparação aí, tá certo? Entre esses dois sinais de entrada. Vamos ver como isso funciona. Então, comparadores de tensão. Quando a tensão não inversora V+, né, que é esse aqui, for maior que a tensão inversora V-, o comparador produzirá uma tensão NL1, ou seja, nível lógico 1 na saída. Então vamos olhar lá. Então aqui, ó, o que está ocorrendo? Na entrada não inversora, estamos entrando com 12 volts. Na entrada inversora, estamos entrando com 3 volts. Então, como o valor da entrada inversora, não inversora, é maior que o valor da entrada inversora, o sinal vai ser positivo, tá certo? Então o sinal de saída será positivo. Ah, professor, como assim? Nós vamos aprofundar um pouco mais estas observações, tá certo? Lembrando, né, que o amplificador operacional, né, em malha aberta, como é o caso aqui, né, não existe lá os resistores de realimentação nem positiva, nem negativa, né? Não existem realimentações aqui. Então aqui o ganho vai ser muito alto, né? Dependendo, o amplificador pode ter ganho de 10 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, né? Então aqui o ganho é muito alto, só que nós sabemos que a saída do amplificador operacional nunca será maior que VCC, né? Ou seja, aqui a gente tem menos VCC, que nesse circuito aqui, ó, nesse divisor de tensão aqui, eu tenho duas fontes, né, de 12 volts, o terra está bem no meio, então abaixo do terra eu tenho o valor negativo aqui chegando, de menos 12 volts. O terra é zero, a gente coloca como zero, né, referência a zero de tensão. Então o lado negativo da fonte aqui vai dar um valor aqui de menos 12 na entrada 4. E aí com esse terra zero de tensão, terminal positivo dessa fonte vai dar mais 12 no terminal 7 aqui, né? Então aqui as entradas de alimentação, né? As alimentações é mais VCC e menos VCC. Então a saída do operacional nunca vai ser maior que mais VCC ou menos VCC. Então nesse caso aqui, né, a saída vai ser positiva. O ganho aqui, se for 100 mil, né, não vai sair 100 mil volts, né. Primeiro que vai ser uma subtração desses valores. O 12 menos o 3 vai dar 9. 9 vezes 1000, ou melhor, 100 mil vai dar 9 mil. Mas não vai sair 9 mil volts. Os valores de saída estarão diretamente relacionados aos valores de alimentação aqui. Tá bom, pessoal?
Então, nesse caso aí, né, nós vamos ter aqui na saída do voltímetro o valor de 12 volts, tá certo? Mais 12 volts, aí descontando aqueles casos lá que nós temos 90% de VCC, 95% de VCC, né? Ou 87%. Então, cada caso vai ser um caso, né? Na situação prática que nós vamos fazer depois, isso aí vai ficar bem mais claro, essa observação. Tá bom, pessoal? Então, continuando lá. Quando a entrada não inversora, né? Quando a entrada não inversora, que é o V+, que é essa aqui, né? For menor que a entrada inversora é V-, é esse cara aqui, a entrada inversora, né? Então, quando a entrada não inversora, V+, for menor que a entrada inversora, V-, a saída produzirá uma tensão com NL0, ou seja, nível lógico zero, ou, né, que a gente vai estar utilizando, pode estar utilizando aí. Nesse caso, ó, a tensão na entrada não inversora é de 3 volts. E a tensão na entrada inversora é de 12. Então, a gente vai pegar o 3 menos o 12, né? A gente vai ter menos 9. Menos 9 vezes, exemplo, se for um amplificador lá que de 100 mil, vai ser menos 9.000 volts, né? Mas não vai sair menos 9.000 volts. Nós vamos ter os valores de saída aqui no pino 6 relacionados ao menos VCC ou mais VCC. Nesse caso, o menos VCC vai ser o valor de menos 12 volts, né? Então, a tensão de saída aqui, vista pelo que vai aparecer lá no visor do voltímetro, vai ser de menos 12 volts. Isto descontando 90% de VCC que a gente vai ver na sequência aí, tá, pessoal? Continuando lá. Olha lá. A saída com nível lógico 1 simboliza a resposta sim, em muitos casos, né, de circuito. Pode ocorrer o contrário? Pode também. Mas isso aí vai ser um circuito muito específico. Nesse caso que a gente está trabalhando, circuitos básicos para a gente entender, vamos por esse caminho aí, tá? Esse caminho mais simples. Então a gente vai por ele, já que a gente está começando o assunto. E a resposta nível lógico 0 simboliza a resposta não. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, olha lá. Quando V+ for maior que V-, nível lógico 1. Então, opa, como é assim, professor? V+, está entrando em V+, 12, e está entrando em V-, 3. Então, o V+, é 12, é maior que 3, que é o V-. Como 12 é maior que 3, a saída vai ser nível lógico 1. Agora, nesse caso aqui, o V+ é menor que V-. Olha lá, o V+ está entrando 3 volts em V+. Em V+, está entrando 3 volts. Em V-, ó, ou melhor, na entrada inversora aqui, né? Está entrando 12 volts. Então, na entrada não inversora, que a gente simboliza por V+, o valor de entrada é 3 volts, que é menor que a entrada de tensão na entrada inversora. Então, o V+, que é 3, é menor que o V-, que está entrando em V-, que é 12. Quando isso ocorre, nós temos o nível lógico 0. Ok, pessoal? Continuando aí. Comparadores de tensão são circuitos que utilizam do amplificador operacional, né, em malha aberta, ou seja, sem realimentação, ou seja, com ganho tendendo a infinito. Então, os circuitos ideais, né, tem o ganho tendendo ao infinito. Nos circuitos reais, a gente pega uma linha lá qualquer, né, dependendo do amplificador operacional que trabalhemos, a gente vai ter ganhos de 10 mil, de 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Então vai depender do amplificador operacional que você tenha feito a escolha, tá certo, pessoal? Ou seja, o valor de tensão de saída V0 ou Vout, né, que é a tensão de saída,
é determinado apenas pela alimentação do dispositivo. Nós já falamos isso, mas é bom sempre frisar. Então, ó, aqui ó, nós temos o terra, que é a referência 0. Aqui o polo positivo dessa fonte aqui, ó, de 12, vai colocar aqui um VCC de 12 volts no pino 7. Então a alimentação aqui no pino 7, terminal 7, é mais VCC, ou seja, 12 volts. Aqui ó, é a referência, é o terra, aqui esse cara é 0, é colocado uma fonte aqui, em que o terminal negativo dessa fonte alimenta, né, o outro lado, o pino 4, o terminal 4. Aqui vai ser a alimentação de menos VCC, ou seja, menos 12 volts. Tá certo? Então essa fonte aqui, esse conjunto simétrico aqui, né, vai alimentar o pino 7 com mais 12 e o pino 4 com menos 12. Fizemos uma alimentação simétrica aí nesse circuito. Ok, pessoal? Então vamos lá. Aqui nós temos que está entrando na entrada não inversora ao pino 3 uma tensão de 12 volts, conforme já falamos. E aqui temos uma tensão de referência, que pode ser fixa, né? Que vale 3 volts. Então, conforme nós já observamos, né? Aqui nós temos um Vin, que é a tensão de entrada, né? E um VE, é um VREF, que é uma tensão de referência, que nesse caso pode ser um valor fixo, né? Como esse valor, né, vem maior que V de referência, o que a gente vai ter, né? Beleza? Na entrada inversora, na entrada não inversora, entra um valor maior, que é o que entra na entrada inversora. Então vamos ter uma saída positiva. Ah, mas o ganho desse dispositivo pode chegar a 100 mil. Não tem problema, não vai sair 100 mil, né? Não vai sair 200 mil, não vai sair 1 milhão. Vai sair o valor de mais VCC ou menos VCC. No nosso caso aqui vai sair um valor de mais VCC. Vamos dizer que saia um valor de 12 volts. Vai aparecer na tela aqui do voltímetro 12 volts. Não irá aparecer o sinal de menos, pois esse apareceria se fosse menos 12. Ok, pessoal? Continuando aí. Circuitos comparadores farão a comparação entre dois sinais distintos, V1 e V2. Então aqui não existe um sinal de referência. Eles podem estar mudando ou podem ser fixos também, né? Então aqui eu tenho dois sinais diferentes. Está entrando na entrada não inversora o valor de 3 volts, né, por essa fonte aqui. Está entrando na entrada inversora o valor de 12, né? Conforme a gente já citou, já pontuou, né? A gente pega o V+, né? O que entra na entrada não inversora, menos o que entra na entrada inversora, subtrai, né? Nesse caso a gente vai ter menos 9 vezes 100 mil, só que a gente sabe que a saída aqui no pino 6 ou Vout vai estar relacionado a menos VCC, né? Porque a saída vai ser negativa, ok? E também a gente pode ter um sinal referente a um sinal distinto de entrada e um de referência fixo, né? Então vamos imaginar que esse cara é fixo, em 0 volt. Então essa tensão de entrada, né, ela poderá ter aí valores de mais VCC ou menos, dependendo do valor aqui, né? Exemplo, se Vin for um valor de valor negativo, exemplo, menos 1 volt, né? Tá certo? A saída aqui vai ser menos VCC, menos 12. Se Vin for 1 volt, nós vamos ter a saída mais VCC, 12 volts. Tá tudo bem, pessoal? Então, continuando lá. Se a diferença entre os sinais for positiva, ou seja, o V+, menos V- for maior que 0, o dispositivo ficará saturado, né, devido àquela relação do ganho, né, que tende a infinito, e forçará uma saída VAL,
ou tensão de saída mais VCC ou mais V. No nosso caso aqui vai ser mais VCC. Então olha lá, né? Então a gente tem entrando na entrada não inversora a gente tem mais 12, né? Que é o V mais. Tudo bem, pessoal? Menos o V menos. O V menos agora é a referência, né? A gente pode tomar como referência. Ou o outro valor, aqui de 6. Então a gente vai ter que V mais, que é 12. Aqui, né? A gente põe aqui. Menos o V menos, que está entrando aqui, que é o 6. Então o 12 menos 6 vai dar 6, que é maior do que 0, né? O dispositivo ficará saturado, né? Então aqui lembrando que o ganho desse cara é muito alto, né? Porém, como nós temos aí a saída pode ser 100 mil vezes o ganho, né? Tá certo? O ganho é de 100 mil vezes essa subtração. 12 menos 6 vai dar 6 vezes 100 mil, exemplo, né? Daria 600 mil, né? Não vai sair 600 mil, vai sair de acordo com as alimentações, ou mais ou menos. Nesse caso, como o valor vai sair positivo, a gente tem a saturação positiva de mais 12. Olha aqui o gráfico, né? No osciloscópio a gente pode colocar lá o osciloscópio na saída desse amplificador operacional e vai sair lá algo assim, né? Aqui é 0 volt e 0 segundos, né? Aqui é o tempo transcorrido, né? E aqui é o valor de Vout, a saída, ó, é mais 12 volts saindo aqui, tudo bem? Continuando aí. Porém, né, caso ocorra o inverso, ou seja, né, tá entrando na entrada inversora o valor de 12 volts. Está entrando na entrada não inversora o valor de 5. Então a gente vai ter 5 menos 12, vamos ter menos 7. É porque V mais menos V menos, né, a fórmula. Então a gente vai ter menos 7 vezes 100 mil, menos 7 mil. Não vai sair no terminal 6 menos 7 mil volts. Vai sair menos VCC, que é menos 12, né? Tudo bem? Então olha aqui o gráfico, se a gente colocar o osciloscópio, né? Vai ser um gráfico mais ou menos com essa característica aqui de menos 12 volts, aqui de tensão de acordo com o tempo aí. Tudo bem, pessoal? Continuando. Observação. Em alguns amplificadores operacionais, quando saturados, estes não enviam seus sinais de mais VCC ou menos VCC completo, ou seja, não enviam mais 12 ou menos 12 para a saída, e sim valores menores que mais VCC, né, e maiores que menos VCC. Então não vai sair aqui o mais 12 em Vout, né? No caso, se a saturação for positiva. Tudo bem? A gente vai ver por quê. Devido à utilização de parte dessa tensão de alimentação para o funcionamento interno do dispositivo, como no caso que a gente já citou anteriormente de outras configurações com amplificador operacional, você pode ter saída de 90% de VCC, de mais VCC, ou 90% de menos VCC, né? Então, por isso, né, que a frase aqui diz, né, você não vai ter aqui valores menores, você pode ter valores menores que mais VCC, nesse caso aqui, ó. Então a saída aqui, ó, é 90% de VCC, ou seja, 90% de 12. Então a saída, né, na saturação positiva aqui, né, porque é 12 menos 6 de entrada, né? 12 menos 6 vai dar 6 vezes 100 mil, né? Daria 600 mil, não vai sair 600 mil, vai sair o valor da saturação positiva. Porém, né, conforme a frase aqui mesmo já acaba de colocar, né, parte dessa energia que vem aqui das alimentações, né, são utilizadas dentro do dispositivo, né,
tudo bem? Para o funcionamento interno desse dispositivo. Então você não vai ter o Vout, ele não vai ser, em muitos casos, 12 volts. Em alguns casos, o que pode ocorrer é você ter uma saída que chegue a 90% de VCC. Então, olha lá, o 10,8 corresponde a 90% de 12. Então, a saída aqui que a gente vai ter não vai ser de 12 volts, mas sim vai ser de 10,8 volts. Ok, pessoal? Portanto, podemos entender que mais VCC e menos VCC como os limites máximos da tensão de saída do amplificador operacional. Ok, pessoal? Então vamos ver agora alguns detalhes a mais desse comparador aí, tá bom? Olha só. Comparador não inversor com tensão de referência nulo ou zero. Olha lá, a entrada inversora, ela está aterrada. Então vamos dizer que o potencial aqui é zero. Em Vin, né? Vin, você pode ter valores aí que podem ser tanto valores negativos quanto valores positivos. E nós vamos ter um valor de Vout aí, tá bom? Ou tensão de saída. Então, olha lá, a partir do circuito, podemos concluir que se Vin maior do que zero, né? O Vout vai ser positivo ou mais VCC. Tá bom, pessoal? Então, se o Vin aqui é zero, se o Vin for 1 volt, se o Vin for 2 volts, se o Vin for 3 volts, esses valores são maiores que zero. Então, vamos ter a saturação positiva. Então, aqui vamos ter esse gráfico aqui, ó, de Vout positivo. Então, porque Vin tem valor aqui, ó, são os valores positivos de Vin. E aqui são os valores negativos de Vin, ou tensão de entrada, que é esse cara aqui. Certo? Então esse é o gráfico, é o eixo de Vin. Vin tem o eixo horizontal aqui, conforme podemos ver. Tá bom, pessoal? Esse eixo aqui, esse eixo Y, é o eixo da saída, da tensão de saída, ou de Vout, né? Tá bom? Então daqui para cima são valores positivos de Vout. E daqui para baixo, valores negativos de Vout, né? Tudo bem? Então, desse circuito aqui, se Vin for maior que zero, então, enquanto Vin é maior do que zero, né? Aqui o zero está aqui, que é essa referência aqui, né? O zero está aqui. Enquanto Vin for maior do que zero, né? O Vout vai ser mais VCC ou mais V. Se o Vin for menor do que zero, ou se a gente colocar aqui, ó, menos 1 volt, menos 2 volts, menos 3 volts, esses valores serão menores do que o zero, que está aterrado aqui. Então, enquanto, né, o Vin, aqui, ó, valor negativo de Vin, enquanto Vin for negativo, né, nós teremos o que? A saída menos VCC. Então, o Vout vai sair menos 12, menos VCC. Ok aí, pessoal? Então aqui a gente viu o comparador não inversor com tensão de referência nulo, né? Com esse detalhamento aí, tá bom, pessoal? Vamos lá. Continuamos com o comparador inversor com tensão de referência nulo. Porém agora, pessoal, olha o detalhe. A referência nula está na entrada não inversora, ou mais. No caso anterior, vou voltar aqui no caso anterior. Ó. No caso anterior, a tensão de referência nula estava no terminal inversor. Agora a gente vai para essa situação, no qual a tensão de referência nula está na entrada não inversora. Tá bom, pessoal? E o Vin vai entrar na entrada inversora aí. Tá bom, pessoal? Olha lá, né? Vamos olhar as equações do circuito. Olha lá, a partir do circuito, podemos concluir que se Vin for maior do que zero,
né? Se o Vin for maior que zero, tá bom? Se esse cara aqui for maior do que zero, olha só, estamos entrando na entrada inversora. Se esse cara for maior que zero, a referência vai ser o quê, né? Vem maior que zero, a tensão de saída vai ser menos VCC, tá bom? Então, se eu entrar aqui com valor positivo, se eu entrar aqui com 2 volts, tá certo? Eu vou ter o quê? Uma saída menos VCC. Se eu entrar aqui com valor menor do que zero, se eu entrar aqui com menos 2 volts, entrei na entrada inversora, o sinal vai ser invertido. Entrou o sinal menos, sai mais. Tá certo? Então, o que vai ter aí? Se eu entrei com o valor menos, na entrada inversora vai sair mais. Se eu entrei com o valor mais, na entrada inversora vai sair menos. Conforme a gente pode ver aqui, né, pessoal? Esse é o eixo de Vin, né? Daqui para cá são valores positivos de Vin. Daqui para cá são valores negativos de Vin, que é a tensão de entrada, né? Olha lá, enquanto Vin é maior do que zero, olha lá, Vin, valores maiores do que zero, enquanto Vin for maior do que zero, o Vout vai ser negativo. Olha aqui. Enquanto Vin for menor do que zero, ó, esse é o eixo de Vin, daqui para cá são valores negativos ou menores do que zero. Olha lá, enquanto Vin for menor do que zero, que é esse caso, a tensão de saída vai ser mais VCC, ó. Olha lá. Então, enquanto Vin for negativo, olha lá o Vout. Valor positivo de VCC. Ok, pessoal? Então, esse é o detalhe da entrada inversora, né? Sempre vai estar invertendo a saída aí, né? Se entrar menos, sai mais. Se entra mais, sai menos. Continuando aí. Comparador não inversor com tensão de referência maior do que zero agora, né? Olha só que interessante. Agora a tensão de referência que a gente vai trabalhar está na entrada inversora e tem valor de 3 volts. Então, esse valor é um valor fixo, né? E o Vin aqui, ó, está entrando na entrada não inversora. Então, o que a gente vai ter aí, né? Então, se tiver aqui, se eu for entrar em Vin, um valor positivo, exemplo, ou melhor, vamos pensar, se entrar em Vin, um valor positivo, porém maior do que a tensão de referência, né? Então, aqui é 3. Se entrar aqui, 3,1, né? O V mais menos V menos vai dar que esse valor é maior. Vezes a amplificação, então eu vou ter o que? Mais VCC de saída. Olha só como é interessante o gráfico agora, né? O gráfico muda um pouco. Esse é o Vin, né? Agora o Vin, o Vout vai estar relacionado se Vin é maior que a tensão de referência, que é esse cara, ou menor. Se Vin, né, for maior do que esse valor de referência, a tensão de saída vai ser mais VCC. Tá certo? Olha lá. Esse cara é 4 menos 3. O que a gente vai ter? Se for aqui 100 mil, 1 vezes 100 mil, né, vai ser 100 mil. Mas não vai sair 100 mil. Vai ser ou mais VCC ou menos. Daí o que a gente vai ter também? O mais 12, né, porque a referência vai ser positiva, mais 12. Vai sair no Vout, mais 12. Então, se o Vin for 4 é maior que 3, né? A saída vai ser mais VCC. Ok, pessoal? Porém, se Vin, que a tensão de entrada for menor que a tensão de referência, a tensão de saída vai ser menos VCC. Olha lá. Imaginemos que a gente coloque aqui em Vin 2 volts. 2 volts menor que 3. Nós vamos ter menos 1 vezes 100 mil. Menos 100 mil daria menos 12 volts, né? Daria não, dá menos 12 volts. Daria porque a gente sempre lembra do 90% de VCC. Ok, pessoal? Então, olha lá. A tensão de referência está aqui. Só que o Vin
ele é menor que a tensão de referência. Então, qualquer valor menor que a tensão de referência nessa configuração, que a tensão de entrada está na entrada não inversora e a entrada inversora tiver aterrado, então nesta configuração, se o valor de Vin for menor que a tensão de referência, nós vamos ter uma tensão de saída sempre menos VCC. Ok, pessoal? E mais um caso, onde a gente vai mudar agora isso aqui, ó. Tá? Olha lá, mudando. Olha agora o detalhe, né? Nesse detalhe temos agora que a entrada não inversora está com a fonte de referência fixa de 3 volts, também, tá, pessoal? De mais 3 volts. E o Vin está entrando na entrada inversora aqui, tá bom, pessoal? Então vamos pensar. Se o Vin, né? Opa, vamos pegar aqui. Se o Vin for maior que a tensão de referência, vamos pegar aqui é 4, aqui é 3. Né? Então a gente vai ter, se o Vin for maior que a tensão de referência, a saída vai ser menos VCC. Olha lá, porque eu estou entrando na entrada inversora. Então, né, se a gente tiver uma entrada positiva, a inversora vai jogar a saída para negativa. Se entrar aqui um valor positivo maior que 3, entrar 4. Maior que 3, entrar 1 positivo e sai menos 12. Porém aqui, né, se entrar 2 é menor que 3, tudo bem, pessoal? Então aqui está entrando o valor menor que a tensão de referência, a saída vai ser positiva. Vamos olhar no gráfico, talvez o gráfico fique mais explicado. Então a tensão de referência é 3, aqui. Se o Vin for maior que a tensão de referência, valor maior que a tensão de referência, acima de V, o que a gente vai ter de saída? Menos VCC. Ah, por quê, professor? Que entrada é inversora. Porém, se Vin for menor que a tensão de referência, ó, Vin, que é esse eixo todo aqui, ó, Vin, tensão de entrada, é menor que a tensão de referência. Menor que a tensão de referência, o que a gente tem? O que está aparecendo aí? Valores menores que a tensão de referência, vai ter o Vout mais 12. Ah, por que isso? Porque a gente está trabalhando com a entrada inversora. Tá certo, pessoal? Então a gente tem todas essas características aí, né? Que a gente está estudando dos comparadores, com comparador inversor com tensão de referência ainda maior que zero. Pode ter tensão de referência menor que zero? Pode. Então, em cada caso vai ser um caso, pessoal. Então, na sequência, depois nós iremos estudar ponto a ponto disso daí, tá, pessoal? Então, até a próxima explicação. Até mais.